Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o adiamento do julgamento do Bolsonaro, né? A gente falou ontem, né, sobre essa coluna aqui do Hélio Gaspari, que fala que, olha só, o Fux pode empurrar o julgamento do Bolsonaro para 2026, né? A gente explicou que basta ele pedir vista do processo, ele pode fazer isso, ele pode segurar por 90 dias o processo. Esse processo do Bolsonaro já ficaria para o ano que vem, porque emendaria com com recesso de final de ano e coisa e tal, e ano que vem o julgamento do Bolsonaro ficaria ainda mais complicado, porque juntaria com a eleição, seria uma coisa totalmente complicada. Enfim, existe essa possibilidade, a gente falou sobre isso. E agora, olha o que aconteceu. A Bela Megali está mandando um recado dos colegas da primeira turma. Olha só, Fux, não adia não, hein, Fux? Não adia não, porque você vai botar a gente numa posição delicada. Isso aqui, vocês sabem, como 100% dessas notícias que saem no jornal são recados de um ministro para o outro, dando recadinho através da imprensa, né? Vamos entender esse caso aqui. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Por que eu tenho certeza que isso aqui é um recado de alguém para alguém? Porque não tem sentido essa notícia. Olha a notícia. Cálculos do STF sobre a chance de Fux adiar o julgamento de Bolsonaro na trama golpista. Quem está fazendo cálculo? Quem é essa pessoa que está fazendo cálculos aí para saber chegar nessa coisa aqui, né? E aí diz aqui, ó, os ministros do Supremo Tribunal Federal descartam a possibilidade de Fux fazer um pedido de vista e atrasar o processo da tentativa de golpe, não sei o que lá. A coluna ouviu 4 magistrados, então fez a conta aqui, não sei o que lá. Desde quando essa notícia? Isso não tem nada, não tem uma novidade nessa história toda, né? Porque, diga-se de passagem, ninguém sabe nem mesmo se o Fux vai de fato pedir vista no julgamento do Bolsonaro. O Fux não disse nada sobre isso, né? O Hélio Gaspari, que é uma pessoa que conhece muita gente lá em Brasília, que está com essa informação que ele tirou, não sei de onde, né? Ele tirou de algum lugar. O Hélio Gaspari é um cara que tem contato com gente lá em Brasília, né? Então, o recado aqui da Bela Megali é dos outros ministros da primeira turma contrários a essa história. E é muito engraçado porque eles falam, olha como é que ela fala aqui, ó. A coluna ouviu 4 magistrados, sendo a maioria da primeira turma onde o caso é julgado. E bom, a primeira turma tem 5 magistrados. Se você fala 4 magistrados, a maioria da primeira turma, que significa que 3 magistrados foram ouvidos da primeira turma. Quem são os 3 magistrados que foram ouvidos? Eu diria que um é o Alexandre de Moraes, com certeza. O Zanin e o Dino. Seria a minha meu chute para os outros dois. Porque, por óbvio, eles não escutaram o próprio Fux, né? Se fosse o próprio Fux, falariam outra coisa, né? Diria que não, o próprio Fux está nisso daqui. Então, para mim, está na cara que é aquela briga que eu estou falando para vocês, que o pessoal da primeira turma está incomodado, está vendo que esse negócio vai dar ruim, e estão mandando aqui um recado para o Fux. Fux, pô, não pode fazer isso não, cara. Olha só. Todos relataram que Fux não abordou essa possibilidade, nem fez sinalização sobre o pedido de vista. E o Kiko tem a ver com isso? Ele pode pedir vista no momento que ele for julgar e pronto, e acabou, não precisa sinalizar antes, né? Um deles afirmou que, há poucas semanas, o magistrado afirmou que não faria nenhuma solicitação que pudesse paralisar o processo. Meu amigo, há poucas semanas o mundo era outro. Há poucas semanas atrás o Brasil não tinha sido sancionado pelos Estados Unidos, você podia viajar para Nova York, podia viajar para Miami, podia ir na Disney, podia ver o Mickey, podia ver o Pateta, agora não pode mais, agora já está o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. Há poucas semanas atrás o panorama era totalmente outro, totalmente distinto, sem nenhuma ligação, né? O ministro Fux não sinalizou em nada em termos de vista, até porque ele acompanhou as audiências e conhece toda a prova coletada. E não quer dizer nada sobre pedido de vista, ele pode pedir vista do mesmo jeito. A minha visão é que isso daqui é o Alexandre de Moraes falando. Só faz sentido isso, é o único sentido que faz. Disse um dos ministros à coluna. Um ministro careca, né? Um carecão, assim, que parece cabeça de ovo, né? Outro membro da primeira turma foi taxativo ao afirmar que a chance de pedido de vista por parte de Fux seria 0. 0 chance, não vai acontecer de jeito nenhum. Ih, caramba, Flávio Dino está preocupado. Fux tem ficado isolado em seus votos na primeira turma. Pois é, tem ficado isolado até o evento da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né? A coisa mudou toda de lá para cá. Semanas atrás não quer dizer mais nada em relação ao panorama de hoje, né? Por quê? Quem está isolado agora na primeira turma é o Alexandre de Moraes. Ele foi o único integrante do colegiado que se posicionou contra o uso da tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente e deve ser o único a votar contra a prisão domiciliar de Bolsonaro.
Isso aqui, de novo, o pessoal está falando isso daqui, mas eu já disse para vocês que isso não faz sentido nenhum. Se o Alexandre de Moraes tivesse maioria para confirmar a prisão domiciliar do Bolsonaro, ele já tinha colocado para votar isso na primeira turma, porque seria mais uma coisa que ele tá vendo? Todo mundo foi comigo, todo mundo votou comigo. É porque ele sabe que ele não tem voto para aprovar isso. Ele está tentando convencer os outros a votarem junto com ele, a não abandonarem ele. Ele quer todo mundo juntinho na Lei Magnitsky, ele fritando na Lei Magnitsky, todo mundo junto com ele, né?